Oi, gente, boa noite. Tem alguém aí? Vamos ver. Oi, Natalinha. Tudo bom? Pessoal, eu vou esperar um minutinho aqui o pessoal entrar. Oi, Lou. Natália também é nossa coach aqui no Ciclos, viu? Ela é analista no TRF de São Paulo. Ai, que bom, o som tá bom, né? Vocês estão me escutando? Oi, Marcelinha. Oi, Inês. Boa noite. Gente, dá um nervosinho, né? Já tem esse tanto de gente aqui online. Menos de um minuto. Vou só dar mais um tempinho, tá bom? Pra começar. Ah, obrigada. É Tassi, né? Tassiana, obrigada. Olha, até minha mãe tá aqui. Quanto prestígio. Gente, eu prometo assim que eu vou tentar ser o mais concisa possível. Oi, Ângelos. O Ângelos é do setor de procuradoria aqui do Ciclos, viu, gente? Eu vou tentar ser o mais concisa possível para não me alongar muito, tá certo? As perguntas eu vou responder no final, porque eu acho que se eu ficar... Obrigada, Camila, eu atendi a Camila semana passada. Você que é sensacional, Camila. Se eu ficar parando aqui, né, para responder as perguntas, talvez eu até me perca. E eu fiz um roteiro também, né, plagiando aí as meninas para poder seguir uma linha de raciocínio e não me perder. Então, a gente vai, só vale se tiver choro, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não, mas nunca se sabe. A gente vai falar aqui sobre estudos para analista de tribunais e MPU. Meu nome é Jéssica, né? Como vocês já devem saber, devem ter visto aí. E o Lucas vai anotar tudo. O Lucas é meu marido, ele tá aqui do lado, vai anotar todas as perguntas. E eu sou analista do TRT da 10ª região aqui em Brasília. Antes eu era técnica do TRF da 1ª região também aqui em Brasília. Mas não foi assim simplesmente, né? Eu não simplesmente entrei nos 2 concursos, não foi assim tão rápido, né? Eu tenho uma história aqui para contar para vocês. Oi, Gabi, eu atendi a Gabi também, Gabi Ibrahim. E assim, é uma trajetória, né, que não foi feita só de bons momentos, tiveram algumas pedras no caminho, então eu acho que vale a pena contar também o que eu fiz de errado, que hoje eu poderia ter feito diferente. Graças a Deus eu consegui, né, atingir o meu objetivo, porque eu acho que a gente colhe exatamente o que a gente planta, né, e eu comecei, né, já tem um tempo a estudar para concurso, na época, para técnico. Assim que eu me formei, eu ainda estava assim na dúvida, né, sobre qual concurso eu ia seguir. Eu queria fazer oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, mas não tinha nenhuma previsão nem para abrir esse concurso, né? E a minha faculdade, eu não foquei completamente no estudo para concurso, não. Teve um período que eu cheguei a estudar com uma amiga minha, Cris. A gente estudou informática, raciocínio lógico. Fizemos poucas provas, mas sendo que eu era professora de sapateado, assim, eu não focava no estudo para concursos e queria aprender idiomas. Eu estava espanhol, francês. Então, quando eu me formei, foi que eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual prova eu vou fazer? Se Ofchan não tem nem previsão de abrir, né? Meu último estágio na faculdade foi na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, e eu estagiei com a procuradora doutora Ana Dulce, e para mim foi crucial esse estágio, porque eu vi que eu gostava muito, né, do direito, ela também, graças a Deus, gostava do meu trabalho, e eu falei, não, acho que dá para seguir aí a linha. Eu vou falar, magistrado em foco, eu vou falar quanto tempo eu demorei para passar direitinho, tá certo? E então, foi isso. Quando eu me formei, eu falei, agora eu vou começar a estudar para concurso. Qual? Aí eu tava lá, 10 de fevereiro, lembro o aniversário do meu irmão, eu entrei no PCI concurso, fui ver qual concurso estava aberto. Estava aberto TRF da 1ª região. Aí eu falei, é esse que eu vou fazer, mas como só tem um mês e meio, eu fiz para técnico.
E aí eu vim para Brasília fazer um cursinho, né? Eu fazia o cursinho de manhã e à tarde eu estudava na biblioteca. Na época eu fiquei um pedaço na casa do meu tio, depois fiquei um tempo na casa da minha sogra. Sou muito grata por isso. E o meu marido, na época era meu namorado, me pegava de manhã, me deixava lá no cursinho e só me buscava à noite. Então eu passava o dia inteiro, assistia a aula, ficava a tarde inteira estudando, mas foi 1 mês e meio de foco para técnico do TRF da primeira, né? E esse foi o concurso anterior do TRF. Isso mesmo, mãe, estudei durante todo o carnaval. Chefinha, a Danda aí, minha coordenadora do setor de analistas, acabou de chegar. Bom, que bom que eu tenho vários amigos aí que eles já vão também antecipando as respostas para vocês, né? Então eu estudei 1 mês e meio. E assim, quando você estuda para concurso, veja se vocês não concordam comigo, você escuta todo tipo de coisa, né? Foi para Brasília, foi para passear. Será que ela foi estudar mesmo, né? Você só estuda, né? Entre aspas. E tinha aquele peso de querer passar nesse concurso do TRF. E eu digo muito isso, que até hoje foi o resultado mais importante para mim, foi esse do TRF. Porque quando eu vi que eu tinha sido aprovada, assim, a felicidade foi tão grande, que me impulsionou para continuar o estudo de analista, né? Então, eu passei no TRF da primeira região, foi 1 mês e meio, mas foi um intensivão ali de estudo mesmo, eu não fiz nem a unha nesse 1 mês e meio, pra vocês terem ideia, né? Então, aí eu falei, Ale, eu falei, não, agora eu vou estudar para analista. Comecei a estudar para analista, ele tá falando aqui do ano, né? Esse foi o concurso anterior do TRF da primeira região. E em seguida eu fui estudar para o TSE, que tinha previsão, né, de sair, sendo que só saiu no ano seguinte. Então eu comecei a estudar para tribunais eleitorais. E eu acho assim que não foi uma escolha muito alegre da minha parte. Porque quando eu comecei a estudar para TRE, eu não sei se eu não tinha muita afinidade com o eleitoral, né? Tava no começo. Outra coisa importante, eu não tinha método. Eu acordava todos os dias e pensava, o que é que eu vou estudar hoje? Hoje eu vou estudar tal coisa. Então, às vezes, eu negligenciava alguns assuntos de algumas matérias. Estudava na doida, eu fazia questões. Estudava lei seca. Lia muito o PDF do Estratégia pro concurso que eu queria, né? Sendo que não tinha uma organização, eu não otimizava o meu tempo. E aí o que acontecia? Eu perdia muito tempo com isso. Você parar ali, vai pensar ainda o que você vai estudar naquele dia, né? Aí fiquei estudando para o TSE, não tive assim um bom resultado, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, gente, vai abrir o concurso para a Polícia Federal, para escrivão, 500 vagas. Aí eu fiquei, gente, 500 vagas é muita coisa, eu vou fazer esse concurso da Polícia Federal. Olha a falta de foco da pessoa, né? Eu sabia o que eu queria analista, eu tinha disciplina, eu estudava, mas sendo que aquela quantidade de vagas da Polícia Federal me encantou. Então eu tive aí um desvio de caminho, né? Fui estudar para a Polícia Federal e perdi, entre aspas, um tempo, porque eu fui estudar economia, contabilidade, né? Umas matérias que não caem para analista. Eu vou falar do MPU, tá certo, gente? Eu prometo que no final eu tento responder a todo mundo, porque senão eu tenho medo de quebrar aqui a linha de raciocínio, tá bom? Então, fiquei estudando para a Polícia Federal, não deu certo. Quando acabou o concurso da Polícia Federal, eu falei, gente, agora, o que eu vou estudar? E aí, tinha previsão de abrir o TST, né? Também foi o concurso anterior do TST. E eu fui estudar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Vocês acho que estão falando aí sobre o material. Dandara, a minha coordenadora, está até respondendo já mais ou menos. Mas aqui eu acho que é uma coisa muito importante que eu vou falar, né? Sobre o material que você utiliza para estudar.
trabalho e processo do trabalho eram duas matérias que eu não tinha muita afinidade, né? Não é que eu não gosto, eu não tinha muita afinidade. Tanto que a minha OAB eu não quis nem fazer na área trabalhista, eu fiz em direito administrativo, que é o que eu amo, né? Natália falou, né, que eu amo internacional, gosto muito de internacional, administrativo e constitucional. Trabalho, processo de trabalho, eu não sabia de nada. Eu falei, não, mas vai abrir o TST, eu tenho que estudar, né? E peguei na doida, comecei a ler, estudar. Eu digo isso, eu estudava muito, eu tinha disciplina, mas eu era um pouco desorganizada, né, nos estudos. E eu fiz uma FUC de trabalho e processo do trabalho na época. Eu não sei se vocês sabem o que significa a nomenclatura FUC, Fonte Única de Conhecimento. Fernanda que criou esse nomezinho, né? Que a FUC é também uma ideia. É um material que você utiliza como base dos seus estudos. Você vai agregar várias informações nesse material, certo? E vai também ler e reler sempre esse material, entendeu? É Fonte Única de Conhecimento, FUC, tá certo? Quem já teve atendimento comigo, atendimento aqui nos ciclos, sabe o que é a FUC, né? E é muito importante, é muito interessante. Por quê? Porque quando você utiliza sempre o mesmo material, utiliza como base sempre o material, fica lendo e relendo esse material, é mais fácil do seu cérebro relembrar o que você já estudou. Você sempre relê por aquele material, entendeu? É fonte única de conhecimento. Você tem é um pulo do gato mesmo, Natalinha. Você tem um material base e agregar todas as informações que acha importante neles. E eu tinha uma FUC de trabalho e processo do trabalho. Eu não entendia porque nas provas eu acertava tudo de trabalho e processo do trabalho. Isso eram duas matérias que eu não tinha tanta afinidade. Mas hoje eu consigo enxergar que é porque eu tinha uma FUC. Eu tinha uma fonte única de conhecimento dessas duas matérias. E nas outras matérias, eu tinha 1 milhão de materiais. Então, por exemplo, constitucional. Eu tinha 2 cadernos, anotações de aula, mapas mentais, 3 livros. Então, era muito difícil revisar de novo aquele material. Às vezes, eu nunca voltava para relembrar, para estudar de novo. Vocês estão me vendo? Travou aqui no meu celular, mas vocês me deram um alô aí para confirmar. Oi, Arícia, atendi você, não foi? Eu acho que voltou. Travou, mas voltou, né, Lou? Obrigada, gente. Pronto, ótimo, obrigada. Então, vou tentar aqui relembrar onde é que eu tava na FUC, né, de trabalho e processo do trabalho. Gente, é muito importante a FUC, como a Natália falou, é o pulo do gato. Eu acho que é o diferencial. É o diferencial para estudar para concursos. É você utilizar o material certo e fazer as revisões, tá certo? Então, o estudo pro TST foi em cima da hora. Eu ainda bati na trave, eu não fiz um gol, né? Eu consegui bater na trave, eu fiquei por uma questão para corrigir a minha redação, mas eu tava tranquila e de boa porque eu tinha começado a estudar recentemente para a área trabalhista, certo? Eu sou analista do TRT da 10ª, isso, do TRT da 10ª. E aí, depois do TST, o que eu fui fazer? Olha o foco da pessoa, fui fazer TRF da 5ª região. Lá no Rio Grande do Norte, né, eu morei quase minha vida inteira em Natal. E eu fui fazer, mas gente, eu tava tão tranquila nessa prova. Isso que eu falo, uma tranquilidade, assim. Fui bem assim, bem zen, tava feliz que tava com a minha família, tinha ido ver meus amigos, tinha um monte de amigos que eu conheço que tinham ido fazer essa prova. Então, pra mim, era um evento a prova do TRF da 5ª. E aí eu fiz prova oficial de justiça, né? E passei. Aí eu falei, gente, eu passei, mas eu digo, uma tranquilidade. Eu vou falar, tá bom, Débora? Vou falar quanto tempo eu fiquei só estudando, tá certo? Aí era uma tranquilidade, fui fazer com uma tranquilidade tão grande a prova do TRF da 5ª, eu fiquei muito feliz. Eu passei em 43, uma coisa assim. E logo em seguida do TRF da 5ª, né, foi assim, eu vi que eu já tava batendo na trave ali, já tinha começado a passar, né? Aí eu falei, não, agora eu vou estudar para qual? Aí lá vem um pouco do desvio do caminho. Eu fui já para advogado da aeronáutica
e fui fazer o TRT da 10ª região, na época, né? Então eu passei para advogado da aeronáutica, caía penal militar e processo penal militar. Então vejam só, o tanto de matéria que eu tava estudando. Gente, é quase edital da DPU, né? Natália tá aí, ela acabou de ser aprovada na DPU, quase pulando de galho em galho, isso mesmo. Então, eu tava tão desesperada, eu estudava muito, muito, eu era disciplinada, certo? Não tô dizendo que eu fiz por onde para passar, mas eu não tinha organização e nem faltava um foco, né? Eu sabia que eu queria tribunal, mas, poxa, fazer advogado da aeronáutica. Aí fui estudar penal militar, processo penal militar, penal, processo penal e continuei estudando para o TRT da 10ª. Passei na aeronáutica, eu fiquei com uma nota muito boa na redação, acho que foi 9,8. Minha objetiva foi mais ou menos, aí eu fui lá para frente com o resultado da redação. E em seguida eu fiz o TRT da 10ª. O que aconteceu nessa prova do TRT da 10ª? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Oi, Bruna! Bruna acabou de chegar aí. Essa prova do TRT da 10ª que eu fiz, eu tinha até terminado já a redação, que eu sabia a resposta. Teve um problema no prédio, né? O prédio de onde a gente estava fazendo a prova. O prédio começou a tremer. Uma pessoa passou gritando, dizendo que era tiroteio, todo mundo se jogou no chão, começou a maior gritaria, e quando eu vi um menino do outro bloco, pulou pela janela, assim, uma coisa de filme. Eu olhava assim, meu Deus, se eu vim fazer uma prova, o que é que tá acontecendo, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo direito, que o prédio tremia, ninguém sabia se era tiroteio, o que era, né? E a prova foi anulada. Né, a prova foi anulada. Eu lembro que foi muito ruim. Quem tava lá fazendo a prova na mesma sala que eu, uma amiga, Jéssica também, que a gente fazia as provas juntas, né? E eu lembro que ela se agarrou com outra pessoa, começou a chorar. Foi horrível, foi horrível. Assim, eu não queria mais fazer a segunda prova depois que ela foi anulada. Mas na realidade foi um problema na estrutura do prédio, que o prédio começou a tremer. Não tinha tiroteio nenhum, entendeu? Foi o prédio mesmo que começou a tremer. Eita, tá travando? Tá travando, gente? Ou tá bom? Vocês estão me vendo aí direitinho? Tá ok? Tá bom. Espero que eu não esteja pulando aqui alguma coisa. E só pra lembrar, no meio tempo eu tava treinando pro teste físico da aeronáutica, que ia ter, né? Então eu fiz essa prova do TRT. Teve esse problema que eu não queria mais fazer de novo a outra prova, né? Fiquei traumatizada, foi horrível. Foi horrível. E comecei a estudar para o TJDFT, que era o sonho da minha vida. Eu amava, eu tenho uma prima que trabalha no TJDFT. Então ela, assim, era a minha inspiração, eu achava o máximo. Pago pela União, né? Porque é do DF Territórios. Se depois eu quisesse, eu poderia permutar, poderia... né, redistribuir no caso, né, poderia sair do TJDFT para outros lugares. Aí eu falei, não, vou estudar para o TJ, chama muita gente, e treinando para o teste físico, e no meio tempo eu ainda fiz o TRT do Rio, e fiz de novo a prova do TRT da 10ª região, a prova que foi anulada, eu fiz de novo 3 meses depois, porque minha mãe me obrigou a ir. Eu não queria ir, ela me obrigou. Enfim, aí... O que aconteceu na prova do TRT da 10ª? Eu passei, né? Teve... Não passei em tudo não, Dequiane. No TRT do Rio não deu, infelizmente. Mas aí no da 10ª deu certo. O que aconteceu? Na redação, eu coloquei uma resposta na época que era reclamação correcional. E o CESP corrigiu e eu fui aprovada. Eu e outras 60 pessoas, se eu não me engano. Teve uma polêmica, porque tem um OJ que diz que é mandado de segurança. Mas eu sou muito disso. Eu sou, assim, jurisprudência do CESP. Eu vejo o que a prova quer que eu fale. Entendeu? O que o CESP quer que eu diga. Então, eu fui nesse sentimento. Eu vi para onde a questão estava me induzindo. Isso é muito importante, gente, porque não adianta você... Eu vou dizer depois, como eu estudei português e lógica, tá bom? Não adianta você... Ih, agora eu me perdi. Tava falando do que mesmo? Fazer o que a banca quer.
Ah, é, exatamente. Você tem que ver qual é a linha do CESP, né? O que que ele quer, o que que a banca quer. E eu coloquei reclamação correcional. Eu lembro que foi a maior polêmica, a minha outra amiga Jéssica também, ela colocou o mandado de segurança e teve essa divergência aí porque tinham sido reprovadas 400 pessoas, certo? Nessa prova, na redação, e só 60 tinham sido aprovadas. Eu falei, gente, eu não tinha método de estudos, eu vou falar direitinho. Aí eu falei, gente, só 60 pessoas aprovadas, e o que que aconteceu um mês depois? O CESP mudou o gabarito dele e disse que quem tinha sido aprovado estava reprovado e quem tinha sido reprovado estava aprovado. Eu achava, na época, que o justo seria aceitar as duas respostas, porque eu penso o seguinte, se nem o CESP sabe direito aí qual é a resposta, como é que eu tenho a obrigação de saber, né? Mas, enfim, foi difícil também, porque aceitar isso, né? Você tá aprovado lá, você tá em uma boa classificação e, de repente, você é eliminado. E o resultado dessa reprovação saiu no dia do meu teste físico da aeronáutica. Meus pais vieram aqui para Brasília, meu pai é corredor, algumas pessoas sabem aí, meus amigos, e ele veio treinar comigo, dar um gás aí nos 10 dias antes do teste físico da aeronáutica, que eu fiz o teste físico logo depois da prova do TJDFT. Aí eu passei, graças a Deus, eu passei no teste físico. Foi muito emocionante. Aí, Antônio, ó, faz parte da equipe de analista. Ele é o nosso anjo lá, marca todos os atendimentos. Nem acredito, que prestígio, viu, Antônio? Que bom que você tá aqui. E voltando, né? Então, assim, eu fiquei feliz que eu passei no teste físico. Quando eu saí do teste físico, aí meus pais no carro falaram assim, Jéssica, você foi reprovada no TRT da 10ª. Né, assim, eles não aceitaram as duas respostas, você colocou a resposta que eles queriam, eles mudaram o gabarito da redação, certo? Aí eu fiquei muito triste, muito triste. Mas sabe aquela coisa, eu já tinha feito a prova do TJDFT, então eu tinha me apegado na esperança de que eu ia passar no TJDFT. E mais uma vez, gente, eu falo, você colocar na resposta da prova o que o CESP quer. Por quê? Porque na prova do TJDFT eu lembro que a resposta era a seguinte, lesão corporal grave. Teve muita gente que colocou lesão corporal. Gente, a live aqui hoje é de analista, é a primeira live de analista dos ciclos, viu? Vou voltar aqui. Então, eu coloquei lesão corporal grave, muita gente só colocou lesão corporal. E muita gente reprovou por causa disso, porque não colocou o grave que o CESP queria. E o item era assim, sei lá, ABC. Esse item era fundamental para a pessoa passar. Se você errasse, você estava eliminado. E eu passei para analista, né, do TJDFT, sendo que eu passei longe, assim. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha sido aprovada até então no TRF da 5ª para oficial de justiça, aí analista do TJDFT e advogado da aeronáutica, que eu tava esperando ser chamada, né? Assim, aquela coisa. E o TRF da 1ª para técnico. Então eu tava meio que estudando, mas tinha aquilo que eu tinha esperança, né? Gente, deu uma travada, né? Tá, vou ver se volta. Já que travou, eu vou só falar aqui que essa é a primeira live de analista. Voltou, gente? Muita gente dizendo aí que travou, que pena. Só travado. Travou mesmo. Travou. Voltou aí, Lucas? Não, eu tô vendo, tá travado. Ai, o que eu faço? Será que... Quando envia coração, trava. Já volta, né? Eu vou esperar aqui 1 minutinho, tá certo? Isso, eu fazia todos mesmo. Aí analista do TJDFT, usou. Ai, senhor mesmo. Voltou, Carol? Carol, tudo bom? Então eu tava meio que estudando, mas tinha aquilo que eu tinha esperança, né? Gente, deu uma travada, né? Voltou? Tem muita gente aqui dizendo, repete, por favor. Voltou, é isso mesmo? Tá ok, né, Marcelinha?
Gente, minhas amigas aí, tudo me prestigiando, que coisa boa. Então, tá ok, voltou. Vou continuar. Pronto, Lucas, pode tirar aí, por favor. Deu certo. Então, onde é que eu tava agora? Ai, senhor, advogada aeronáutica, TJDFT, TRT10, eu acho que eu parei na reprovação. Ah, e eu falei da redação do TJDFT, não foi? Voltou, né? Tá certo. Tá. Oba. Tá bom, gente, obrigada, viu? Ei, Luiz, ó o meu coach aí, Luiz. Pronto. Obrigada, gente. Então, você tem que ver o que a banca quer. E aconteceu isso no TRT da 10ª e no TJDFT, o que eu fiz? Eu vou colocar o que o CESP quer nessa prova. Né? Minha mãe tá dizendo aí que ela ouviu até a hora que ela falou que eu tinha sido reprovada no TRT da 10ª. Eu fiquei arrasada, mas eu tinha esperança de passar no TJDFT. Aí eu passei distante. Gente, é isso que eu falo da falta de foco. Tem que ter foco, porque eu vi algumas amigas que só estudavam para TRT passarem melhor colocadas. Enquanto isso, eu estudava para todos os tribunais, entendeu? Eu estudava para todos os tribunais. Aí eu passava, mas às vezes eu não passava tão bem colocada. Eu tava no caminho certo, eu tava ali fazendo gol. E o TJDFT, eu passei, aquilo me deu um ânimo para o quê? Para MPU. MPU, teve alguém aí no início que perguntou da prova do MPU, se vai ter, né? Se eu vou falar do MPU, alguma coisa assim. Agora eu vou falar do MPU. O que aconteceu no MPU? A discursiva, você estava falando da discursiva do TJ. Eu falei da discursiva, né, do TJ, que tem que colocar, vou repetir, viu, porque eu não sei o que é que perdeu, que tem que colocar o que o CESP quer. No TRT da 10ª eu coloquei, acabou que mudou o espelho da prova e depois tinha sido aprovada, fui reprovada, beleza. TJDFT, coloquei lesão corporal grave, aí deu certo. Muita gente que colocou lesão corporal não passou. Foram reprovados assim, 600 pessoas, sei lá, uma coisa assim, absurda. E vamos ver. Aí depois do TJDFT eu fiquei no gás para MPU. Foi o concurso anterior do MPU, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia aí do ano. Foi o concurso anterior do MPU. O último que teve. E eu tava muito feliz pro MPU, porque caía trabalho, não cai processo de trabalho, só trabalho. Caía penal militar e processo penal militar, que eu tinha estudado para aeronáutica. Penal, processo penal, administrativo, civil, o resto que a gente sabe, né? Que é o bolo de sempre, né? E eu estudei para o MPU com muita tranquilidade. Eu lembro que pro MPU, eu fui para Natal, na casa dos meus pais, e eu estudava o dia inteiro. À noite eu me dava como recompensa assistir Downton Abbey, né? Que eu amava. E fazia academia, não deixei de fazer exercício físico, tá certo? E fiz a prova do MPU. Agora vocês vão falar que eu sou azarada mesmo, né? É porque, gente, eu acho importante falar, assim, do sucesso que a pessoa teve, mas ninguém sabe o que aconteceu por trás, né? O que a gente passou até chegar onde estamos, né? Então, acho que vale a pena falar, assim, dos errinhos cometidos, né? Quem sabe alguém aí serve para alguém, para ajudar alguém que queira melhorar os seus estudos com os erros, né, que eu cometi, que tudo foi válido. Então, pro MPU eu fiz a prova. CESP de novo. 120 questões, eu fiz 86 líquido. 86, eu nem acreditei, né? Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, e eu tava assim, desesperada para saber o resultado, porque foram 21 mil inscritos para analista em Brasília e eu ficaria em terceiro lugar só com objetiva. Se fosse só considerar só objetiva, eu ficaria entre os 5 primeiros, uma coisa assim. Eu não tô lembrada direito agora. E aí veio o resultado da redação. E eu reprovei na redação, né? E o que acontece? Dessa vez eu não coloquei o que o CESP queria. A importância de dar atenção ao edital, ler o que o edital, não perca tempo achando, você não vai perder tempo se for ler o edital, tem que ler com atenção o edital. Eu não li e eu não vi que a redação era sobre um assunto específico lá do MPU e eu reprovei,
né? Rafaela, é exatamente isso. Além da falta de foco, eu utilizaria um material mais direcionado e teria mais estratégia, um cronograma que eu pudesse cumprir. Entendeu? Então eu só ficava assim, de 120, eu fiz de uma errada no uma certa, fiz 86 líquidos. Aí eu pensei, gente, eu nunca mais na minha vida vou fazer 86 no CESP, né? Aí eu digo, outra frase importante que eu até anotei aqui, que eu acho muito interessante, né? O que você aprende quando você falha, né? Assim, porque eu naquele momento eu fiquei arrasada. Eu não queria mais estudar para concurso. Eu falei, não é possível, eu sou muito azarada. Como é que pode acontecer isso que aconteceu no TRT, aconteceu isso que aconteceu no MPU, né? E eu fiquei, foi horrível, para mim foi um divisor de águas. Eu digo que tem uma Jéssica antes do MPU e depois do MPU, né? Porque depois do MPU vieram todas as tristezas, né? Assim, digamos assim, que eu não queria mais estudar para concurso. E eu estava ali no gol, era só chutar. Eu digo assim, não tinha mais nem goleiro, né? Tinha que continuar estudando. Cadê a imagem? Eu queria mostrar a imagem aqui pra eles. E tem uma imagenzinha que eu recebi na época, que eu vi, eu só chorava, né? Eu só chorava. A gente tem que aprender. Hoje é fácil dizer isso, porque hoje eu consigo enxergar, olhar pra trás e enxergar tudo que aconteceu. E eu recebi uma imagem na época, que era essa aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Um cara ali desistindo, ele tá quase chegando, e o outro de cima, que eu acho que vai chegar, né? Então eu tava ali, eu fui esse cara aqui, ó. Eu dei as costas e comecei a ir embora. Nesse meio tempo, eu tava na segunda suplência da aeronáutica, viu, gente? Essa imagem é famosa, na época do meu estudo eu via bastante, eu falei, gente, mas hoje é outra coisa. Você olha pra trás, você vê com outros olhos, você fica, meu Deus, se o meu eu do futuro pudesse voltar pro meu eu do passado e falar, né, o que ia acontecer. Persistência, gente, persistência, além da disciplina, eu reconheço, sou muito grata, principalmente aos meus pais, pela oportunidade que eles me deram, né, de acreditar em mim. Não me pressionavam, pelo contrário, só me apoiavam. Mas eu me cobrava muito, eu queria passar. Eu morava aqui em Brasília, sozinha, né? Eu estudava para concurso aqui em Brasília, morava aqui só, e eu tinha muita vontade de passar. Rafaela, a gente hoje, né? A gente vê, né? Assim, eu não desisti da aeronáutica, eu tava na segunda suplência esperando ser chamada, tá? E o que aconteceu? Nós temos anjos no nosso caminho. Eu gosto muito de falar isso também. Eu tive vários anjos no meu caminho. Anjos sem asas, né? Eu diria assim. E uma amiga minha, a Jéssica, que estava lá na prova do prédio, que começou a tremer, me chamou para ir para casa dela e fazer o TRT da 18ª região, Goiás. Na época eu estava com intolerância à lactose, não sabia. Quase que eu não fui fazer a prova, estava morrendo, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível a prova por causa disso. E ela me chamou também, eu não queria mais fazer nenhuma prova. Ela me chamou para fazer o TRT da 8ª. Eu lembro que ela me ligou, ela falou, Jéssica, tá um preço bom as passagens, vamos, a gente vai ficar na casa de uma pessoa. Eu falei, que pessoa, Jéssica? Eu não conheço não, é uma conhecida da minha irmã, uma prima de uma tia, de uma amiga. E essa pessoa era Cristina, né? Ela foi uma pessoa incrível, que ela me acolheu na casa dela para eu ir fazer a prova. Eu, a outra Jéssica e a irmã da outra Jéssica, que eu chamo ela de outra Jéssica. E a gente foi fazer essa prova, TRT da 8ª. E o que aconteceu? Também era CESP, mas não era uma errada no uma certa. E tinham 4 questões discursivas. Eu gosto muito de tema aberto, eu amo tema aberto. Coisas assim, quanto mais que você puder filosofar, eu adoro. Mas eram questões específicas, uma de processo penal, uma de penal, uma de processo trabalho e uma de ética, se eu não me engano. E aí, na de penal, eu tinha estudado muito pro TJDFT e pro MPU penal. E eu sabia toda, né? Eu fiz bem direitinho, foi a questão que eu tive a maior pontuação. E fui aprovada. O que aconteceu? Muita gente foi reprovada porque não sabia essa questão específica de penal. E eu digo muito isso também. Eu tô falando que eu digo muito isso, né? Por causa dos meus atendimentos. Tem a sua prova.
e Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sempre quis. Travou, Lou? Oh, Jesus. Será que tá travado? Normal? Tá, continuar. Eu sempre quis tribunais. Eu sempre falei que eu queria muito recesso do judiciário no final do ano. Queria muito trabalhar em tribunal. E acabou que eu passei no TRT da 8ª e voltou, né? Tá bom, tá certo. Passei no TRT da 8ª e uma outra amiga, a Josi, eu não tava nem esperando passar. É porque eu fui bem nas discursivas. Eu lembro que ela mandou uma mensagem pra mim: Jéssica, você passou? Eu passei também. Eu falei: eu passei em quê? Aí ela: no TRT da 8ª. Eu, como assim eu passei? Ela foi. E vai chamar, porque tem um tanto de vagas, sei o que. Eu falei: eu não acredito, eu passei no TRT da 8ª. E aquilo, assim, pra mim, gente, imagina, eu praticamente tinha parado de estudar, né? Conhecimento não se perde, Tudo que você estuda, né, fica ali no fundo da sua memória, é claro. Se você estudar com método, de uma forma que você otimize os seus estudos, né, para ganhar tempo, com método, com material correto e com foco, fica muito mais fácil de você ser aprovado logo. Então, eu digo assim, que esse tempo todo aí que eu falei pra vocês de estudo de analista, foi mais ou menos 2 anos no máximo. E no meio ainda teve a Polícia Federal e a Aeronáutica, e o teste físico da Aeronáutica, assim, que me desviaram um pouco do caminho, né? Então, digamos assim, que 1 mês e meio para analista. 1 mês e meio não, perdão, 1 ano e meio para analista. 1 mês e meio foi o de técnico, do TRF. E assim, quando chegou nesse ponto aí, eu já tava, né, assim, eu tava bem chateada com a reprovação do MPU. Quando veio o resultado do TRT da 8ª, gente, assim, aquilo foi pra me levantar. Sou muito grata, né, que a Jéssica me obrigou a fazer a prova. Minha mãe falou: vá, eu pago a sua passagem, né, meus pais ali sempre acreditando em mim. E o meu marido, na época, meu namorado, né, ele chegava pra mim e já falava assim: oi, servidora, tudo bom? E eu falava: gente, não fale isso, você não pode ficar cantando vitória antes do tempo. Faltou os ciclos mesmo, faltou método. Agora, a FUC de trabalho, processo do trabalho, eu tinha, viu, gente? Eu tinha, por isso, fonte única de conhecimento de trabalho e processo do trabalho. Eu tinha e é impressionante, porque eram 2 matérias que eu não sabia nem pra onde ir. E hoje, né, como eu gosto delas. Beleza, passou um tempo, eu fui chamada num concurso que eu tinha feito na faculdade, na época da faculdade, de analista da Universidade Estadual, né? O UERN. Então eu fui morar no Rio Grande do Norte, de volta, fiquei um tempo lá no Rio Grande do Norte. Isso, Carol, em Mossoró, né? Isso. Aí fiquei um tempo lá, mas eu vi que o TRF da primeira tava para me chamar para técnico, né? Então eu fiquei ali naquela ansiedade, eu nem queria estudar mais, porque eu sabia que ia me chamar aqui em Brasília. Aí o TRF da primeira região aqui em Brasília me chamou, eu vim, né? E depois eu falo da FUC, tá bom, Bárbara? Eu vim e depois eu me casei com 15 dias de casado. Uma amiga veio me dizer que tinha aparecido a minha vaga em Belém, pra capital, né? Porque no TRT da 8ª, você consegue escolher o lugar que você quer ir. Você pode ficar na lista de espera. Eles tinham me chamado para algumas cidades e eu não quis. Eu só assumi Belém, né? Quando apareceu, assim, o resultado em Belém. E eu fui para Belém, recém-casada, né? Com o coração aberto. Eu tenho muito isso também. Eu sou muito grata aos tribunais que me acolheram, né? Eu fui de coração aberto pra amar Belém, tanto que eu engordei que só, porque só comia tacacá, maniçoba, filhote, açaí, sorvete da Cairu, quem é de lá sabe que é maravilhoso. Então eu fui pra Belém. Quando eu cheguei lá em Belém, aprendi muito, e eu queria falar muito isso também pra quem faz TRT, galera do direito do trabalho. Eu quero dar essa dica muito importante. Eu assumi também já pensando em teletrabalho, né? O PJE tá aí, tem muita gente que trabalha em casa. Eu conheço gente, assim,
que não, por exemplo, lotado em Belém, mas está em Natal, lotado em Belém, mas está em um outro estado por causa do teletrabalho. Então eu fui na esperança também de conseguir um teletrabalho, entendeu? Mas quando eu cheguei lá, eu consegui uma permuta, aprendi muito em Belém, o pessoal era assim maravilhoso, aprendi muito mesmo. Não deixem de tomar posse, porque é longe de casa. Não façam isso com vocês, viu, gente? Não façam isso. PJE tá aí, teletrabalho é o futuro. Não façam isso. Assumam um concurso. Não perca de assumir um cargo por causa disso, tá bom? E quando eu estava lá há pouco tempo em Belém, amo Belém, viu, gente? Sou muito grata a Belém, assim, sem nem dizer o tanto. E eu consegui uma permuta. E eu voltei para Brasília mesmo, eu digo isso. Eu voltei mesmo por causa do meu marido. Porque eu estava super adaptada em Belém. Gostava demais. E aí eu vim pro TRT da 10ª. Ó, gente, como Deus escreve certo por linhas tortas. Que o TRT lá atrás tinha mudado o espelho de prova, que eu fui reprovada depois. Eu estava voltando para assumir nele, né? E eu tenho muita sorte agora, né? Teve um período aí de azar, mas depois, graças a Deus, a minha sorte voltou. E quando eu vim pro TRT da 10ª, eu vim para uma vara incrível, assim, o pessoal é sensacional. E eu fico muito grata que eu pude contribuir com o PJE, que eles estavam implementando o PJE quando eu cheguei. E o que eu aprendi em Belém, eu consegui repassar aqui. O pouco que eu sabia, eu consegui ajudar. E eu trabalho com uma galera, assim, sensacional. Que tanto é, gente, assim, que eu sou muito feliz no cargo de analista, né? Muita gente fica, ai, mas você é realizada? Eu sou, eu amo. Eu chego em casa todos os dias, assim, feliz. E eu sou muito grata. Eu acho que a gente tem que ser grato, né? Pelas oportunidades que tem. E eu sou muito grata por ter um trabalho que eu gosto, assim, das pessoas e do trabalho. Eu amo o que eu faço, E o pessoal também de lá, tava aí a Carol, a Samira, a estagiária lá, trabalha lá junto comigo, né? É sensacional. Então, no TRF da primeira região, como técnica, eu amava. Eu também dei muita sorte, aprendi bastante. E eu não queria ir embora, né? Fui embora chorando de lá. Depois eu fui pro TRT da 8ª, que também conheci uma galera massa que me ensinou muito de PJE e de audiência. E agora eu vim aqui pro TRT da 10ª, que era o que eu queria, né? Assim, no início ficar em Brasília, porque eu me casei e meu marido tá aqui, né, gente? Vocês entendem isso, né? Então, assim, rapidamente, eu não sei se eu falei muito rápido, né? Domingo à noite eu também não queria me alongar aqui. Essa é a minha trajetória para analista. Eu acho que é importante falar também onde a gente errou, né? Deu certo para mim, porque eu sabia que eu queria ser concursada. Então eu estudava como se não houvesse amanhã. E o mais engraçado, o concurso que eu mais estudei foi o TJDFT para analista. Eu estudei treinando para o teste físico da aeronáutica, estudei para o TJDFT, porque era o que eu mais queria. E olha só onde eu caí, em TRT. Obrigada, viu? Tem muita gente aí falando que gostou da história, né? E como eu disse, eu fui para todos os lugares de coração aberto para aprender. Se eu tivesse ficado no TRF, eu tenho certeza que eu estaria feliz, porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas assim também, com gratidão e de coração aberto, porque você não sabe onde é o melhor lugar para você. E ter ido para Belém, gente, vocês não têm ideia, foi crucial na minha vida, porque eu dou um valor pro meu trabalho, eu dou um valor, né, assim, com a equipe que eu tenho, a minha diretora, os juízes, os servidores, todos os estagiários, que eu acho que eu não daria se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Sobre o TRT da 10ª, ainda não tem assim uma previsão. Eu acho que eu vou começar, né, a responder aqui, tá certo? As perguntas que o meu marido anotou aqui. Tô vendo assim se faltou alguma coisa. Eu quero dizer também sobre os anjos do caminho, que eu tive hoje eu sou analista, Jonathan, do TRT da 10ª. Eu tive também outros anjos no meu caminho. O Thiago Adjuto, ele sempre fazia meus recursos, gente, de português. É um primo do meu marido, né? Ele
fazia todos os meus recursos e eu sempre ganhava uma classificaçãozinha a mais por causa dos recursos que ele fazia pra mim. E ele fazia assim, gente, em 10 minutos. Era quando a pessoa, né, se garante naquilo que faz. Ele é analista da área de letras do Senado. Então eu ligava, Thiago, pelo amor de Deus, me ajuda, faz o meu recurso. Ele ia lá e fazia. Então a gente também tem que ser grato às pessoas que dão a mão pra gente no caminho, né? E a minha avó que rezava pra mim, eu ligava, vó, pelo amor de Deus, reza pra mim. Eu tô vendo aqui as perguntas, eu vou começar a responder, tá certo? Eu não sei quanto tempo aqui que eu gastei. Quanto tempo aí, mais ou menos? Não sei se eu corri muito. Então, eu vou começar a responder aqui o pessoal. Gente, é o seguinte, eu vi muitas aulas, assisti muitas aulas. Eu utilizava material, basicamente, ponto do concurso e estratégia direcionado para analista. Material dos ciclos, nós temos o material de carreiras, certo? Eu só estudava, eu vou chegar aí. O material dos ciclos a gente só tem de carreiras, mas estamos pensando em uma reformulação aí, porque acaba que a FUC é você ter um material base para estudar. E esse é o material dos ciclos, você tem um material base, vai agregando informações, não existe nenhum material 100%, gente, não existe. Eu não fazia resumo, eu tentei fazer de penal, não deu certo, eu nunca terminei, tá certo? Aí vamos lá, no TRF da primeira região, o que me colocou para baixo? Português. E eu me achava assim, sabia tudo de português, né? Quando eu vi, né, eita, e agora? Né? Fui bem mal em português. Aí eu comecei a estudar português por videoaula. O professor do SES, o Rodrigo Bezerra, que eu gosto muito desse professor, eu digo que ele me ajudou bastante. Era videoaula, viu, gente? Ele nem me conhece. Concurso para FCC foi muito bom. E a FUC é isso, você utilizar um material base. Eu utilizava FUC, Fonte Única de Conhecimento, nomenclatura da nossa chefinha Fernanda Eveline, certo? Oi, Fernanda, tudo bom? E você agregar informações nesse único material, não ficar mudando de material. Como eu já falei no início, vou repetir, que eu acho que outras pessoas entraram, esse é o pulo do gato, tá certo, gente? Então, português eu estudei por videoaula e estudei também pelo material que eles davam, né? A apostila do curso, né? E tinha uma gramática também do Rodrigo Bezerra que eu utilizava para consulta, pelo amor de Deus. Eu não pegava a gramática, abria e lia assim, não. Eu acho que cada um vai ter afinidade com um certo professor ou com outro professor. Eu amei as aulas do Rodrigo Bezerra, deu certo para mim, tá certo? Deixa eu ver o que mais que tem aí. Explica um pouco como montar a FUC. Como montar a FUC, né? Que o pessoal tá perguntando. É você utilizar um material base, certo? No meu caso, por exemplo, eu usava muito do ponto, do estratégia e apostilas. É porque, gente, eu só tinha FUC de trabalho, processo do trabalho. Vou falar do que concursos. E nele você agregar todas as informações que achar importante para você não ter 10 materiais de uma matéria só. Gente, sério, isso faz toda a diferença. Agregado a isso, foco é muito importante, né? Uma coisa que eu não tive muito, mas eu fico pensando, talvez, se eu tivesse tido um pouco mais de foco, tivesse otimizado, eu tivesse passado melhor classificada, entendeu? E a blindagem, eu acho muito importante você se blindar de comentários maldosos, mas também ter bons amigos, né, pra seguir nessa carreira. Eleusa, que tá falando aí, foi uma grande amiga aqui pra mim, ela foi, assim, uma pessoa incrível pra me ajudar aqui em Brasília. E sobre o que concursos eu usava, quantas questões você fazia? Quantas eu conseguisse fazer? Dani, realmente é muito difícil encontrar um material bom, mas nenhum material vai ser 100%, sério mesmo, lembra disso. Todo mundo tá no mesmo barco, entendeu? Acaba que todo mundo tem esse problema. Então, pega um material para você utilizar como base e agregar informações nesse material. Não fique usando 1 milhão de materiais. Eu só usava o que? Concursos e o livro da FCC e do CESP de questões, tá certo? Acaba que a minha FUC de trabalho e processo do trabalho eu li no mínimo umas 10 vezes.
ou 15, era à mão. O que eu não recomendo, pelo amor de Deus, façam no computador, tá certo? Porque aí muda alguma coisa, aí você vai ter que mudar muita coisa no material à mão, tá certo? E deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram. E as outras matérias, eu tinha vários materiais, então não revisava. Eu sempre utilizava um material novo. Informativos, ele tá perguntando aqui, é muito importante mesmo. Ainda mais agora, o TRF da primeira, agora a última prova, foi CESP, né? Caíram os informativos, TJDFT, MPU, sempre vi informativos. Estudem informativos, certo? Dizer o Direito, eu li o site do Dizer o Direito. E às vezes eles colocavam um resumão, uma coisa assim, uma compilação, por exemplo, Procuradoria, informativos para Procuradoria, eu ia lá e lia. Mesmo não estudando para Procuradoria, eu lia. Entendeu? Travou? Será que travou, gente? Falo muito rápido, né? Também, assim, corri aqui, né? Espero não ter esquecido nada. Tá ok? Eu vou falar as perguntas. Pode me dar aqui que eu leio. É porque tá. Você não vai entender a minha letra, não. A Débora perguntou em que ano você se formou. Gente, eu comecei... eu me formei em 2010. Queria repetir que eu não fiz uma faculdade focada para aprovar em concursos. Eu era professora de sapateado e gostava de estudar idiomas. E quando eu me formei foi que eu peguei para focar mesmo e acabou que eu só, entre aspas, né, estudei. Eu não trabalhava, eu só estudava, entre aspas, mas eu morava sozinha, né? Eu morava em Brasília sozinha, vim pra cá. Então eu tinha uma kitnet pra tomar conta. E eu falei assim, que foram 2 anos, mas líquido, 1 ano e meio, digamos, sem os meus desvios ali da Polícia Federal, da Aeronáutica, tá certo? A Maria Luísa perguntou se a contratação de um coach foi imprescindível. Aí você explicou, já mas tem gente que ainda não viu. Só para enfatizar que... Valeu, Nanda. Só para enfatizar que eu não tinha coach, né? Nossa, se eu tivesse os ciclos na época, sério, gente, não é porque eu faço parte dos ciclos hoje, eu gosto do material dos ciclos, eu leio, eu acho assim sensacional, eu aplico o método em mim mesma, porque eu gosto de ver o que é que os alunos sentem, né? Mas eu teria tido assim, eu acho que eu teria ganhado muito mais tempo se eu tivesse tido um método que fosse, entendeu? Na época, porque, como eu já falei, eu dormia sem saber o que eu ia estudar no outro dia. Aí eu acordava, ia pra aula, voltava e, gente, o que é que eu vou estudar hoje? Aí eu escolhi o quê? Sempre direito administrativo, que é o que eu amo, né? Então, ter um método é muito importante. Se você tiver um método, confie no seu método, certo, gente? No material é a mesma coisa, não existe material 100%. Seja fiel ao seu material, tá certo? Ei, Danda, você é suspeita, viu? Eita, travou. Que bom, gente, tô vendo aí muito feedback bom falando dos ciclos. Qual é a próxima pergunta? Vamos lá, porque o pessoal quer assistir Fantástico, eu acho. A Débora perguntou se você tomou posse logo. Não tomei posse logo. O que aconteceu no TRF da primeira região, né? Eu fui primeiro de uma posse no concurso de analista estadual. Então, no TRF da primeira, o que aconteceu? Quando eu fiz o concurso, o anterior ainda estava vigente. Só quando venceu no final do ano o concurso anterior foi que foi homologar. Então demorou quase 1 ano para homologar o concurso do TRF. Aí demorou para chamar também por causa disso. TRF não tem tantas vagas, é um pouquinho mais devagar para chamar. TRT sempre chama mais. Então, demorou um pouco. Gente, tem problema não? Pode perguntar aí, viu? Foi quase vencendo o concurso, né? O TRF, quando ele foi me chamar, faltava, sei lá, uns 6 meses para vencer. É de cada tribunal, gente. O TJDFT teve uma vez que chamou mais de 1.000 pessoas e no concurso seguinte chamou, sei lá, 200 analistas, entendeu? Então, vai também dar sorte, né? Você não sabe quando vai ter um projeto de lei que tem tantas vagas para chamar e às vezes não tem,
né? O TRF era cadastro de reserva, não tinha vaga. Vocês podem ver, quase praticamente todos os TRFs não tem vaga, é só cadastro de reserva, né? Qual a próxima pergunta aí, pessoal? E no TRT foram 2 anos, né? Demorou bastante. TRT foi quase 2 anos. Mas aí eu já tava no TRF. E antes de entrar no TRF, eu tava no outro concurso do estado, do Rio Grande do Norte. Eu era analista. Tá, o Renan pediu pra mandar um beijo pra Sabrina, a namorada dele, de Campina Grande. Um beijo, Sabrina, namorada do Renan de Campina Grande. É mesmo, mãe. O TJDFT venceu no dia do meu aniversário, 11 de julho, eu lembro. Foi bem doído mesmo. Porque o concurso foi 1 ano mais 1 ano. Foram só 2 anos de validade. Aí não chamou muita gente. Uma pergunta que foi muito feita foi se você trabalhava, como conciliar trabalho e estudo? Né, assim, eu só estudava. De novo, entre aspas, só estudava, viu, gente? Porque é uma pessoa que... Vou falar das discursivas, tá? É Mayra, né? Mas para quem trabalha, gente, eu acho muito importante para quem trabalha ter uma forma de otimizar os estudos. Eu não tô falando assim só dos ciclos, mas você ter um cronograma, você ter um método e você ter foco. Não é impossível. Aqui a gente tem várias pessoas aprovadas que trabalhavam, inclusive o Daniel, né, a Raiz, que ele é o meu chefe também aqui dos ciclos, né? E tem gente com filho, né? Tem todas as lives disponíveis aí na internet, tá certo? Cada um tem uma história para contar. E no meu caso, eu só estudava, tá bom? Muita gente pedindo pra falar do estudo para as discursivas. Discursivas. Gente, como eu estudava para discursiva. Eu fiz um curso, olha só, já tinha esquecido disso. Cuidado pra não cair o celular. Eu fiz um curso de redação, mas não era focado em matéria jurídica, era técnica de redação. No ponto dos concursos, era online, eu mandava redação, a professora corrigia e voltava. E depois que eu fiz esse curso, foi que eu fiz a prova da aeronáutica, eu fiquei com 9,8 na redação da aeronáutica. Então, assim, a parte do direito não tem jeito. É estudar mesmo a matéria como quem estuda para o objetivo. Agora, se você fizer um curso de técnica de redação, quais palavras evitar, quantas linhas escrever, são 30 linhas. Eu escrevo, gente, eu sou muito assim, eu escrevo 29 linhas. Vocês não estão entendendo. Eu escrevo 29 linhas em todas as redações. É uma coisa minha, assim. E eu tenho direitinho quantas linhas eu vou escrever por parágrafo. Eu já sei também direito como eu vou começar a redação. E eu sempre vou melhor nas redações de tema geral, porque eu adoro, entendeu? Então eu acho que quem tem dificuldade com redação, eu recomendo fazer um curso, certo? De técnica mesmo de redação. Agora, do assunto da matéria, eu nunca vi um curso de analista assim focado para isso. Vamos lá. O Zé Antônio, a Rafaela e o Fertal perguntaram como estudar as matérias básicas, português, raciocínio lógico, informática. Tá, vamos lá. Português como... Eita, gente, vai acabar, viu? Daqui a 1 minuto e 50 segundos a live, mas eu volto pra falar, né, o restante e dar tchau, né? Pra não ficar como mal educada. Mas raciocínio lógico, eu comprei no TRF da primeira região, que foi o concurso que eu passei pra técnico, que eu disse que estudei 1 mês e meio. Eu comprei o material do ponto dos concursos. E depois eu fiz um curso aqui para a Polícia Federal, eu tô dizendo, né, que com um professor ótimo, Douglas Léo. Quem vai fazer CESP, raciocínio lógico, eu super recomendo esse professor. Você aprende em 3 aulas raciocínio lógico pro CESP, lembrando isso, tá certo? Então, eu primeiro, no concurso do TRF, eu vi o material do ponto dos concursos. E o meu pai, que é engenheiro mecânico e é muito bom, é muito bom em matemática, me deu uma força grande. Tanto no teste físico da aeronáutica como com matemática, ele me ajudou muito. Mas aí depois eu vi umas videoaulas, entendeu? Eu recomendo, gente, gosto muito. Obrigada, viu, gente? Eu volto aqui só pra dar tchau. Eu acho que é melhor eu finalizar, né, pra gravar aqui. E né, Eleusa conhece, ele tem só 30 segundos. Esse professor é ótimo. E eu vou finalizar e vou voltar, tá bom? Pra responder o restante das perguntas e dar tchau.
Até já, gente. Voltei. Será que já estão me vendo? Será que deu certo? Calma, você tem que esperar o pessoal voltar. É, vou esperar. Tá certo. Tomar uma aguinha aqui, tá bom, gente? Tô muito feliz aí. Muita gente que eu já atendi. A Gabi, eu vi a Arícia, a Gabi, eu vi outra pessoa também dos meus alunos. Quem me conhece sabe que eu amo fazer atendimento. E os meus atendimentos duram assim, tipo, 2 horas. Porque eu converso muito com os alunos. Cada um tem uma particularidade, né? Então, eu tento focar na angústia de cada um, né? Assim, eu me coloco no lugar do outro literalmente, porque eu sei, né? Pelo que eu passei pra estar aqui hoje. E aí eu vou esperar só mais um minutinho, tá certo, gente? Pra ver se todo mundo consegue voltar aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui as outras perguntas que eles fizeram. Eu terminei na live anterior falando... eu não sou coach da turma pré-edital, por quê? Porque eu tô sem tempo, né? Eu tô com muita coisa agora na minha vida. Eu fiz alguns materiais aí de... Como é, meu Deus? Não faça prova sem saber. Mas minha coordenadora sabe que eu tô meio sem tempo. Aí eu não entrei pra turma pré-edital de TRT, mas vai ficar salva sim a outra live, tá bom? Essa semana a gente vai disponibilizar na internet. Mas, como eu tava dizendo, sim, do material. Então, parece que vai ter uma 5ª entrada na turma pré-edital TRT. Eu não estou nela por causa disso, falta de tempo mesmo, tá certo? Mas os coaches que estão lá são ótimos. Vou repetir aqui o nome do professor de raciocínio lógico, é Douglas Léo, tá? Eu aprendi muito com ele para raciocínio lógico pro CESP. E para FCC eu estudei pelo Pontos Concursos Raciocínio Lógico, tá certo? Eu tô ainda vendo que o pessoal tá entrando, tá certo, gente? Tô dando um tempinho por causa disso. Então, mas se eu for resumir, o que eu faria diferente é foco, material, fazer uma FUC, que na época eu fiz FUC de trabalho e processo do trabalho. Você ter foco também é muito importante. Além disso, se unir, português, tá bom? Se unir a pessoas que torcem por você. Porque o que você vai encontrar no caminho de gente que não torce, não tá no mapa, né? Dicas de português, né? Tá certo. Aí, português, eu vou voltar, tá, gente? Vou começar agora continuar. Tá, a gente tá pensando sim, viu? Na confecção do material de analista. Para quem entrou agora, é uma live, a segunda parte da live para analista de tribunais MPU, tá certo? A primeira parte o pessoal dos ciclos vai salvar, tá bom? Para disponibilizar na internet. Então, olha, Cris, eu não focaria tanto não em informativo para MPU, mas eu leria para técnico, pelo amor de Deus. Para analista, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tem que ler os informativos. Olha, gente, e nem acha assim, está mudando agora o tipo de concurso. Não, sempre teve, né? Os que eu fazia, caíam os informativos. Então, sobre português, eu vou tentar ser mais focada aqui, né? Sobre português que me perguntaram, eu estudei, vi umas videoaulas do SES e também estudava as apostilas, né? Que eles forneciam com o meu caderno. Isso, mãe. Outra dica, lê o edital todo, não deixe de ler o edital. Não vá cometer um erro, porque não vá para a prova sem ler o edital. Não é perda de tempo. Você vai ganhar tempo, é investimento para os seus estudos. Leia o edital de cabo a rabo, viu? Como diriam em Natal, de cabo a rabo. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta que foi comum se vale a pena fazer a prova de analista técnico no mesmo dia. Vale. E como focar, fazer só um ou focar em um dos Se você está estudando para analista, quer fazer analista técnico no mesmo dia, por exemplo, quando eu foquei no TRF da primeira região e eu estava estudando para técnico, eu só fiz a prova de técnico, porque analista era de manhã e eu não queria me cansar.
Já nas outras, eu estudando para analista, eu ia fazer a de técnico, que normalmente era à tarde. Normalmente, mas acho que teve uma prova que eu não fui fazer técnico, que foi o TRT da 10ª aqui e TRT do Rio, 2 provas, né? Então, porque eu não queria me cansar. Então, eu faria a prova, se você estuda para analista, eu só faria a prova de técnico, eu, Jéssica, se a prova de técnico for à tarde, tá? E de manhã, a de analista, tá bom? Vamos lá para a próxima. O Franklin perguntou se faz sentido fragmentar o estudo das FUCs ou é melhor estudar por inteiro. Eu não entendi essa pergunta direito também, não. Fragmentar os estudos. E o Coice de Preá perguntou se você recomenda usar a FUC de algum curso dos ciclos como base para analista. Olha, gente, eu vou ser muito sincera. A FUC dos ciclos, a fonte única de conhecimento, que o material produzido pelos ciclos, né, é bem geral. Tá, ele tá perguntando de novo isso. Bem geral, eu utilizaria, né? A gente tá tentando dar uma readaptada nelas, uma reformulação. Cadê a minha coordenadora aí, Dandara? Me dá um help aí nesse assunto. A gente tá tentando, assim, estamos tentando reformular para adaptar para analista, tá? Estamos com esse projeto, mas sendo que eu utilizaria, porque é um material base. A FUC, a ideia da FUC, eu digo que a FUC é uma ideia. A nomenclatura foi a Fernanda que criou, fonte única de conhecimento. É você ter um material base e agregar informações nesse material, para esse material estar sempre atualizado e com todas as informações que são importantes para você, que às vezes é importante para você e não é para mim. Então, por isso que você tem que acrescentar, adicionar informações, tá certo? Nessa fonte única de conhecimento. Tá bom? Não, o curso dos ciclos não abrange a discursiva, não, é separado, tá? E aí, qual é a próxima pergunta? Perguntou quantas horas de estudo por dia? Quantas horas de estudo por dia? Gente, eu estudava como se não houvesse amanhã. Isso que acontece quando uma pessoa não tem metas. Se você não tem metas, Mas Bárbara, vou só voltar aqui um pouquinho. É porque realmente fica difícil, é direcionado para a carreira de jurídicas. Então, uma coisa ou outra você vai ter que filtrar para o estudo de analista. Então, você vai perder um tempinho. Então, eu vou pedir que vocês aguardem aí essa reformulação que a gente está vendo aí do material para analista, tá bom? E então, voltando para a pergunta que eu estava respondendo, sobre o tempo de estudo por dia. Eu não tinha um cronograma, eu não trabalhava com metas. Então, eu estudava até cansar. E isso é péssimo, porque você tem que ter constância nos estudos. Constância é o grão de cada dia. E se você não, você estuda sem limites para sempre, você cansa rápido. Então, você dá o gás, aí passa a prova, você tá morto, acabado. Você não consegue continuar estudando. Então, trabalhar com metas é bom por causa disso. Porque quando acaba, você cumpriu as metas, você vai descansar. Descanso é treino, né? A gente fala muito isso. Descanso também é treino. E então eu estudava, não sei, 6, 7 horas, 8, dependia muito do dia, entendeu? Tinha dia que eu tava morta de cansada, tinha dia que bom, Bárbara, mas deu pra entender, né, certinho? Que bom. Então era isso, eu não tinha uma quantidade de horas, assim, específica. E sobre questões, eu usava concursos e um livro, e também letra da lei, lei seca, sempre li muito. Jéssica, como? Era desorganizado. Eu lia a letra da lei, lia pontos concursos, fazia questões e ia estudando, como se não houvesse amanhã. O Jonathan perguntou se 3 meses é pouco se dá para passar estudando 3 meses para analista. Se estudar 3 meses para analista, isso é pouco para passar. Gente, eu acho assim que uma pessoa vai estar pronta para a guerra, ali a arte da guerra, né? Quando você tiver visto de 60% a 70% no edital, é que você está preparado mesmo ali para a batalha, né? Então, eu acho que não o tempo, mas a pessoa tem que fazer a avaliação do tanto que já estudou, quanto já viu daquele edital, tá certo? E aí vai ter que fazer uma autoavaliação mesmo, para ver se você está pronto para fazer provas. Gente, sobre a área trabalhista, vai estudando. Eu sei que vão ter aí algumas mudanças na área trabalhista, mas continue estudando, tá todo mundo assim preocupado. Não tem o que se fazer, né? Tem que esperar agora para ver.
vai reforma, né? com tá bem complicado mesmo. Mas vai dar certo, não é só você que tá assim, tá todo mundo assim. E foca aí o TRT, vai ter o TRT da sexta já, acho que daqui a uns 15 dias. Vai ter o TRT 15ª Campinas e vai abrir o TRT da segunda região São Paulo, que é um tribunal grande, né? Mais 70 varas, eu acho uma coisa assim surreal. Chama muita gente e tem teletrabalho, galera. Tem teletrabalho. Pensem nisso, não deixe de assumir um concurso, um tribunal, porque vai ficar longe de casa e dos amigos. Hoje em dia tem teletrabalho em várias áreas do tribunal, não são em todas as áreas, mas você tem que ir lá dentro depois que entrar, o importante é entrar, ver e procurar saber e fazer por onde também, né? Porque eles querem resultado também. Vai a próxima pergunta. O Fertal perguntou se você fazia simulados. Ele perguntou aqui, certo? E a Tassi perguntou se fazia videoaula. Videoaula você já respondeu, né? Videoaula eu assisti bastante. Eu vi tanto aula presencial quanto videoaula. Aleatório, viu, gente? Às vezes eu pegava assim... Eu vou dar um parênteses, concurso da polícia, sim, é só mandar um e-mail lá pro ciclosr3@gmail.com que temos, sim, cronograma para polícia. E eu vou falar do teletrabalho. Então, videoaulas, eu usava tanto presencial quanto videoaula de todo tipo de curso, viu, gente? SES, o que tivesse eu assistia. E qual foi outra coisa que ela perguntou? Simulado. Não fazia simulado, gente, não fazia só o que é concurso, mãe, o Lucas, o meu marido, sempre presente. Me deixava nas provas, me buscava, segurava a onda aí. Tô perguntando se permutar é fácil. Permutar, assim... E como funciona o teletrabalho? Tá. Teletrabalho, em alguns tribunais já tá, assim, regulamentado, né? Tem uma meta, assim, um pouquinho a mais, se eu não me engano, é 30% a mais do que você produziria na vara. Depende também da sua chefia. Eu faço 2 dias de teletrabalho por semana. Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu tenho que dizer de novo, sou muito grata. Eu gosto muito de onde eu tô e o meu trabalho também. Aí eu faço teletrabalho 2 dias, mas tem lugares que não precisa que o servidor vá tanto ali na vara, então eles liberam permanentemente. Em São Paulo, eu já ouvi muita gente que às vezes assim, fica 1 mês sem ir no tribunal, trabalha em casa. E tem as metas, tem os resultados, tá certo? E foi teletrabalho a última coisa... TRT da 10ª, viu, gente? Sobre as permutas, gente. Tem um mural, se é difícil, depende da região. É fácil olhar isso se vocês entrarem no mural de permutas da... é Dana Justra, eu acho. Coloca assim, mural no Google. Mural de permutas TRT. Aí vocês já conseguem ter uma ideia que as pessoas se cadastram lá, né? Dizendo onde está lotado e para onde querem ir, né? Obrigada, Débora. Então, vocês já podem ter uma ideia, uma noção, onde tem gente que quer permutar, que não quer, entendeu? Ainda sem notícia do TRT da 10ª, mas vai ter, viu? Eu acho que esse ano sai. Cadê o pessoal para vir trabalhar aqui comigo? Então, sobre permuta em TRTs, eu sei que é mais fácil antes de ser estável. Mas, por exemplo, o TRS você tem que estar estável, né, para redistribuir. Já não é permuta, você não pode sair de um TRE para um TRT, de um TRF para um TRE, entendeu? Sem ter os 3 anos. Então, você tem que redistribuir direto, você tem que estar estável. Para permutar, que não precisa da estabilidade. Então, para ter uma noção, uma ideia... para onde tem gente que quer fazer permuta, olha nesse mural de permutas, coloca no Google, mural de permutas TRT, que vocês vão ter uma ideia. Eu tive assim, o rapaz me ligou, Jéssica, você quer permutar para Brasília? Aí eu, gente, quero. Assim, eu tinha me cadastrado lá, nunca imaginei que uma pessoa fosse me ligar, com 4 meses eu tava em Brasília. Então, assim, tem histórias assim, tem história de gente que ainda não conseguiu, depende mesmo do lugar, da região e né, assim, da quantidade de pessoas. Perguntaram aqui, estudar item por item do edital ou o que cai mais?
Não, olha, reta final eu estudaria o que cai mais. Mas, sério, importante. Ciclos faz sim, Débora, cronograma de estudos para analista. Esse cronograma tradicional, que a gente chama de 6 meses e meio, é para fazer a base. Então, a gente faz a base, certo? Estuda ali a base geral, não seja aquele aluno de edital. Quando sai o edital, ah, meu Deus, sai o edital, não sei o quê. Aí a pessoa volta o estudo. Então, assim, execução você nunca nem viu. Nunca nem viu, nunca chegou ali no final, né, de processo civil. Então, faz a base direitinho, com calma. Quando você estiver ali nos 60%, 70%, na reta final, você pega o que mais cai, entendeu? Aí é um estudo reta final mesmo, para concurso. Eu nunca fiz a OCP, essa banca. Eu não sei se é parecida com a Consulplan, eu já fiz Consulplan no TSE. A atuação de analista judiciária, área judiciária, eu trabalho com juiz, né? Eu tô em vara, mas no gabinete do juiz, entendeu? Então, assim, tem todo tipo de oportunidade lá dentro. Você entrando tem todo... Nunca cheguei em execução mesmo, né? Pois é, gente, eu não sei se ainda tem mais alguma pergunta. Perguntaram da FUC para analista da área administrativa. Ah, FUC para analista da área administrativa. Gente, eu acho que dá para usar assim, um material de analista, entendeu? Mas assim, eu tô entendendo agora, as matérias assim, administração pública, infelizmente, nós não iremos fazer aqui. Assim como os ciclos não tem FUC para português, raciocínio lógico, porque é só matéria jurídica mesmo, tá certo, gente? Perguntaram se tem alguma dica para informática para prova do CESP. Informática, prova do CESP. Olha, eu estudei informática, tanto por aulas, assisti aulas, vi materiais em PDF e tinha um livro também para consulta. Especificamente para a prova do CESP, eu não saberia dizer, gente. Eu estudei de forma geral mesmo, tá certo? Informativos do TST. Gente, o material de trabalhista, né, tá passando aí por um momento aí, uma fase meio difícil agora de mudanças, né? Vai estudando mesmo, do mais recente para o mais antigo, tá certo? Tem o site Os Trabalhistas, o nosso coach, o Breno Lenza, que é o Doutor Trabalho, ele faz parte aí desse site, o Rafael Miziara também. Então, sempre olhem esse site para estarem atualizados, tá bom? Eu falei pro CESP, gente, assim, muitas questões. Eu sou suspeita com informática, como minha mãe me entregou. Eu amo informática, estudar informática pra mim era lazer. Eu amo estudar informática. Agora, indicação específica de professor de informática eu não tenho. Eu dei a de raciocínio lógico, né? E de português. Esses dois, eu amava esses professores. Agora, informática, eu tive algumas aulas assim presenciais, mas eu não tenho uma indicação assim pra dar, não. Ah, que bom que você gostou da indicação. Olha lá sempre, os trabalhistas, tá bom? Acho que é .com.br, normal. Gente, então, obrigada, viu? Eu agradeço aí a atenção de todos. Eu quero dizer assim, que não é um caminho fácil, é um caminho assim, às vezes você tá rodeado de pessoas, mas é um caminho solitário, né? Você tá ali estudando todo dia sozinho, em biblioteca, em casa. E eu anotei aqui uma frase que eu acho muito importante, né? Assim, você tem que ter um apoio incondicional. Obrigada. Eu sou cearense, sim. Sou cearense, mas tenho um coração potiguar e agora também de Brasília e Belém, enfim, passei por muitos lugares. Agradecer, assim, aos meus pais, principalmente pelo apoio incondicional, a minha avó pelas rezas, a todos os amigos aí que me apoiaram. Natália, um beijo, viu? Vi que você estava vendo a minha live, Danda, adoro o meu setor de analista dos ciclos, amo assim de paixão. Eu gosto muito de tudo que eu faço, eu acho que você tem que fazer tudo de coração aberto, né, e com amor, porque é isso que é importante. Torço aí demais por vocês, o que quiserem pode contar comigo, dicas, quiserem me mandar direct. Jéssica, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô aqui de coração aberto porque eu me coloco no lugar do outro e eu sei o que vocês estão passando, né? E para finalizar,
Eu já agradeci a minha sogra, né, que me hospedou lá no início do estudo de concurso. Agradeci a minha sogra e meu marido, né, agora meu marido. Conheci ele na faculdade, mas ele abandonou o direito e virou jornalista. E eu queria fechar aqui com a frase do Padre Fábio, que diz assim: muita coisa pode dar errado antes de dar certo. A felicidade acontece para quem persiste. Então, gente, assim, persistência, disciplina, método, foco, o grão de cada dia. Trabalhar com metas, ser, assim, ter o coração tranquilo porque você fez a sua parte. A sua hora vai chegar. Olha o tanto de balde de água fria que eu levei na cabeça até passar no concurso certo, entendeu? Então, vejam as reprovações também como lição. Eu passei, eu acho que assim, no total meu saldo foram 8 concursos, eu tomei posse em 3. Então, a sua hora vai chegar, tá certo? E quem tem método tem tudo, gente. Isso mesmo. O seu Instagram. O meu Instagram, assim, pra quem quiser, aí é Jéssica Louise, tudo junto, BM. Eu tô lá no Instagram do Ciclos também. E eu agradeço demais aí, viu, gente, pela atenção. Fico muito feliz aí pelo carinho. Fico muito feliz. E se eu puder ajudar de alguma outra forma, podem entrar em contato que eu estou completamente disponível, tá certo? Valeu aí o apoio, gente. Um beijo, tudo de bom, bons estudos. E depois de aprovado, eu quero aí que venham me dar notícias, tá bom? Tá certo? Valeu, Heloíse. Um beijo, gente. Boa noite, viu? Qualquer coisa, estamos aqui à disposição, tá bom? Um beijo.